Bem, nós vimos, né, como eram as instituições políticas da República, mas nem tudo era maravilha. Também havia conflitos sociais na República. Por que isso acontecia? Olha só, nós já vimos que na República os plebeus não participavam do governo, só os patrícios é que dominavam as instituições políticas. Além disso, os plebeus eles também eram explorados pelos patrícios e por isso eles começaram a fazer revoltas, movimentos, lutas para conseguir modificações políticas e sociais. Depois de mais de 200 anos de luta política, um belo dia os soldados plebeus disseram: ah, é? É assim? Não vão dar poder para a gente, não? E eles desobedeceram a ordem dos cônsules, né? Aqui é cônsules, faltou aqui o. Eles simplesmente desobedeceram a ordem e vazaram, foram embora da cidade. E aí não tinha exército. E aí, como é que fica? Olha só, nesse momento havia, era comum naquela época, uma ameaça de invasão em Roma, né? Outros povos que estavam ameaçando invadir Roma. E por isso era necessário que esses soldados plebeus, eles com urgência voltassem, né? Só que eles não vão voltar. Nós só vamos voltar se nós conseguirmos o que nós queremos. E eles realmente só voltaram quando conseguiram que fosse criado o cargo de tribunos da plebe, ou seja, plebeus que fariam parte lá dos magistrados, né? Dos magistrados superiores. Então, seriam os tribunos da plebe, seriam magistrados, que até então, lembro, até então, magistrado só quem fosse patrício, só quem fosse da classe nobre. Aí os plebeus também passaram a participar como magistrados. Seriam magistrados responsáveis pela defesa dos interesses dos plebeus. Além disso, eles conseguiram que as leis de Roma fossem registradas por escrito. Mesma coisa que a gente chegou a ver lá na Grécia, né? Em outros povos, nós já vimos também meu Deus, Hammurabi, Código de Hammurabi. Bom, o que acontece? Por que os plebeus queriam que as leis de Roma fossem registradas por escrito? Para evitar injustiça no julgamento, porque a partir daí qualquer um podia ter conhecimento da lei e sabia o que a lei dizia. O conjunto das leis romanas foi escrito em tábuas, e esse conjunto ficou conhecido como Lei das 12 Tábuas, e era permitido que qualquer pessoa tivesse acesso, qualquer pessoa pudesse consultar essas leis escritas. Mais adiante, os plebeus também conseguiram aprovar uma lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, assim como a nomeação de um cônsul plebeu por ano. Lembram? Os cônsules eram os magistrados superiores, né? Então, um plebeu passou a ser nomeado cônsul por ano. Antes eram só os patrícios, né? Só um detalhe curioso é que esse casamento entre patrícios e plebeus, aqui tinha uma questão óbvia. Eram os patrícios pobres com plebeus ricos. O patrício tinha fama, tinha nobreza, mas não tinha dinheiro. Aí ele ia buscar o dinheiro de um plebeu rico. Na verdade, era isso mesmo que acontecia. Bem, olha só, essa lei das 12 tábuas, ela foi importantíssima, tá? Pelo registro escrito das leis, mas ela não acabou com os conflitos sociais. Tanto assim que a gente vai ver aqui no desenrolar, que mais adiante esses conflitos ficaram mais graves ainda. Mas essa lei, ela teve uma enorme importância para a formalização dos direitos e deveres de cada cidadão na República Romana. Inclusive, deixa eu contar um negócio para vocês. Essa lei das 12 tábuas, ela serviu como base, serviu como fundamento para todo o direito do nosso mundo ocidental de hoje. O nosso direito hoje, eu não vou me alongar nisso, mas o nosso direito, ele usa muitos termos em latim que ele buscou lá nessa lei das 12 tábuas. Então, essa lei foi muito importante, embora ela não tenha, claro, conseguido acabar com os conflitos sociais. Uma lei não acaba com conflito social, né? Bom, a expansão do Império Romano. No período republicano, Roma iniciou um forte processo de expansão. Para quê? Roma queria aumentar seu território. Para quê? Para anexar os territórios vizinhos que fossem férteis, para aumentar a produção agrícola. Além disso, Roma queria escravizar os povos conquistados.
para que produzissem, e o excedente da produção servisse para o comércio e para alimentar o exército romano. Além disso, essa expansão que Roma invadia outros territórios servia para adquirir recursos materiais humanos, riqueza. Roma, quando dominava um povo, pegava logo as riquezas desse povo e aumentava, claro, a riqueza do Império Romano, aumentava a defesa do Império Romano com isso e a proteção contra os outros povos, beleza? Bem, essa conquista de novos territórios, essa expansão do Império Romano, ela trouxe uma grande riqueza para Roma e ela ajudou a aliviar as tensões sociais. Por quê? Porque uma parte dessa riqueza o Império distribuía entre os soldados e entre os plebeus sem terra, e eles ficavam mais quietos porque pelo menos já tinham alguma coisa de riqueza, né? E com isso, olha, isso é importante. Por causa dessas guerras, que Roma foi aumentando o seu território e ficando cada vez mais rica, o Senado aumentou o prestígio. Por quê? Porque o Senado era a instituição responsável pelas guerras vitoriosas. Quer dizer, o Senado estava tendo sucesso, por isso aumentou o prestígio. Olha uma curiosidade. Essas guerras, elas tinham data marcada para acontecer. As guerras eram feitas entre março e outubro. Por quê? Porque os soldados eram agricultores e eles só podiam fazer guerra entre a semeadura e a colheita. Quando eles estavam plantando, quando eles estavam colhendo, não podia ter guerra. Então, as guerras ficavam entre março e outubro. Tá? Roma, com essa expansão, dominou um vasto território, desde a Ásia, olha aqui, desde a Ásia até a parte da Espanha e chegando aqui na França, e inclusive pegando aqui também a costa da África. Todo esse território aqui era romano, um território gigantesco com expansão. Vejam, Roma, a cidade de Roma era aqui, mas a cidade-estado do Império Romano pegou toda essa época aqui, essa área aqui. Aqui a área hoje fica a França, né? França, Espanha, Portugal, a Itália, a Macedônia, a Ásia praticamente toda. Então, expansão muito grande do Império Romano. Bem, aí vem as guerras púnicas e a questão agrária, né? O que é a guerra púnica? Guerra púnica é para ver quem tinha o pum mais forte. Brincadeira, claro que não, né? Guerras púnicas é o nome que se deu para as guerras entre Roma e a cidade de Cartago, né? Nessa expansão da República Romana, Roma entrou em guerra com Cartago para buscar o controle do comércio marítimo no mar Mediterrâneo. Olha aqui nesse mapa, a gente acabou de ver. Aqui ficava Cartago, aqui ficava o Império Romano. Então, essa passagenzinha aqui do mar Mediterrâneo é que estava em disputa. Até então, Cartago, que era um povo de origem fenícia, dominava esse mar aqui. Lembram? Os fenícios dominavam o mar Mediterrâneo no comércio. Só que Roma disse: espera lá, nós somos mais fortes, quem vai dominar esse negócio é a gente. E por causa dessa passagem aqui pelo mar Mediterrâneo, Roma iniciou uma guerra contra Cartago e, claro, Roma derrotou Cartago, tá? Mas vamos continuar aqui. Quer dizer, Cartago ficava do outro lado do mar Mediterrâneo, próxima do Império Romano, por isso entraram em guerra. Agora, Cartago era de origem fenícia, que os romanos chamavam de Pune, por isso é que o nome foi Guerra Púnica, não tem nada a ver com Pun, não, tá? Púnicas, Guerra Púnicas. Até então, Cartago, os fenícios, né, dominavam o comércio marítimo no Mediterrâneo e, repito, Roma tomou deles esse comércio marítimo no Mediterrâneo. Quando os romanos conquistaram a parte sul da Península Itálica, aqui, ó, essa partezinha aqui, aumentou o conflito com Cartago. E quando os cartagineses quiseram dominar aqui a ilha da Sicília, aí o negócio piorou de vez, aqui na Sicília. Aí Roma disse negativo, aqui não. E aí Roma destruiu Cartago de uma vez por todas, tá? Olha lá, quando os cartagineses tentaram tomar a ilha da Sicília e aí a guerra estourou de vez. Bom, essa guerra terminou com Cartago sendo destruída e, como eu disse, Roma assumiu o poder sobre o comércio no mar Mediterrâneo. Essa expansão de Roma, ela trouxe muitas riquezas, mas também gerou
desequilíbrios sociais. Olha o que aconteceu. Os médios e pequenos proprietários de terra, que eram plebeus, eles eram obrigados a servir como soldados do exército. Muitos deles morriam em batalha e a terra ficava abandonada. Os que conseguiam sobreviver, quando eles voltavam, as terras estavam arruinadas, porque ninguém tinha ficado trabalhando nelas. Por causa disso, a maioria deles acabava tendo que vender as terras a um preço baixo para os grandes proprietários. Os grandes proprietários compravam por preço baixo as terras desses que voltavam e ocupavam as terras abandonadas. Então, olha o que aconteceu. Com essas guerras de conquista, de expansão do território romano, o Estado, cada vez mais riquezas entrando, os nobres e os comerciantes, eles foram enriquecendo cada vez mais. Mas os camponeses e os pequenos proprietários, eles foram empobrecendo cada vez mais porque eles iam perdendo a terra. E aí surgem novas tensões sociais por causa dessa chamada questão agrícola, essa disputa, né? Os pequenos comerciantes estavam perdendo suas terras, né? E essa questão agrícola ela passou a colocar em ameaça a República. E o país tinha um problema. Quem estava insatisfeito era exatamente aqueles que formavam o exército. E o exército era essencial para expandir o território romano e para manter o território expandido. Então, isso era um problema muito sério. Já pensou? O exército, os soldados é que faziam a guerra pelos romanos. Os soldados insatisfeitos porque eles estavam ficando mais pobres, perdendo sua terra. Mas isso a gente fala daqui a pouco, vamos passar para os exercícios.